Você sabe o que é o ensino por investigação? E o ensino de física por investigação, você já ouviu falar? Eu sou o professor Fábio, aqui do IFPA Campus Bragança, e a gente vai apresentar o ensino de física por investigação aplicado em turmas do ensino médio. O ensino por investigação é uma metodologia de ensino que já está previsto nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e também no PCN+, que são as orientações complementares. Já é estudado por Piaget, quando ele trata da interação do cognitivo, também analisado por Vygotsky, quando ele fala do desenvolvimento intelectual, e na física ou na ciência é muito estudado pelo pessoal da USP, especificamente pela professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, que tem vários livros publicados na área. Porém, quando a gente trata do ensino por investigação no ensino médio, nós temos poucos materiais. Então, esse projeto ele trata justamente dessa aplicação, aplicar o ensino por investigação dentro da física. E, basicamente, nós trabalhamos um conteúdo específico para tratar desse assunto, que é a primeira lei de Newton. Como podemos trabalhar com o ensino de física por investigação? A gente tem que conhecer os nossos alunos, a gente tem que falar do planejamento da aula e também da execução. O primeiro passo é entender a realidade do aluno. Então eu preciso conhecer as bases desse aluno. A gente tem que investigar o histórico dos nossos alunos para ter um conhecimento do que ele chega aqui no ensino médio, como é esse conhecimento prévio que ele chega no ensino médio. Então, nesse ponto, nós realizamos algumas pesquisas analisando os dados da Prova Brasil dos anos de 2013, 2015 e 2011, analisando o percentual de aprendizado dos alunos do ensino fundamental do 9º ano. Então, esses alunos do 9º ano são os alunos que estão chegando aqui na nossa instituição, no IFPA. Então, realizando essa pesquisa com os dados da Prova Brasil, nós conseguimos ver a realidade do conhecimento dos alunos. Além disso, também realizamos uma pesquisa através de uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica apenas para a gente ver como estão as bases dos alunos que estão ingressando aqui no IFPA. E essa avaliação diagnóstica não é só em física. Nós realizamos uma atividade com leitura, uma atividade com leitura e matemática e outra atividade com leitura em física. E o resultado, esse resultado prévio, junto com o resultado da Prova Brasil, nos deu um parâmetro de como desenvolver essa aula de ensino por investigação. O primeiro ponto que a gente tem que destacar é o aluno. No ensino por investigação, o aluno não é mais aquele ser passivo, ele vai ser o agente ativo do ensino. O aluno, ele vai, através da sua investigação, chegar na dedução do conhecimento científico do determinado assunto. Pessoal, bom dia. A gente está aqui na turma de edificações, primeiro ano, aqui do Instituto Federal do Pará. Esses são os meus alunos. A gente está no laboratório de física e hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um trabalho de ensino por investigação. A ideia aqui é que os alunos participem dessa ideia do ensino por investigação, onde vocês são os atores principais dessa aula, é vocês que vão fazer a definição de cada tópico que a gente vai trabalhar, é vocês que vão chegar na definição da ideia da física. Para isso, a gente precisa fazer um breve contrato social, contrato professor-aluno, que é simples, que vocês participem de forma sincera na aula. E essa forma sincera é que vocês vão expressar a opinião de vocês, o que vocês encontraram e toda a justificativa para a resposta de vocês. Posso contar com vocês? Sim! Novamente, posso contar com vocês? Sim! Beleza, então a gente vai começar a aula agora. Muito obrigado! Ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Por quê? Mesmo que... Porque, digamos assim, é como se eu tivesse lá o skate, o Gabriel.
se ele não estiver, digamos, preso ou fixo no skate, ele vai sair se o skate parar. O projeto ele foi dividido em 5 etapas. E a primeira etapa consiste na etapa de demonstração investigativa. A demonstração é algo quando é realizado pelo professor, porque pode ser que tenha algum problema com queda, alguma coisa que seja um pouco mais perigoso para os alunos. No caso da nossa demonstração investigativa sobre a primeira lei de Newton, nós utilizamos um skate com um monitor que ficava em cima do skate e quando esse monitor estava sobre o skate, a gente realizava algumas perguntas para que o aluno pudesse conceituar a primeira lei de Newton, mas para ele poder conceituar, ele ia fazer algumas hipóteses e diante dessas hipóteses é que a gente começava a verificar o conhecimento prévio do aluno. Então a etapa 1 basicamente foi isso. Após a primeira etapa, nós começamos a etapa 2, que é uma etapa de questões abertas. Nessa etapa de questões abertas, a gente faz uma pergunta, como o próprio nome diz, aberta, e os alunos vão discutir. Então, essa etapa 2, ela tende a desenvolver o potencial argumentativo dos alunos a partir da resolução de problemas. Então, a gente pega uma situação problema e pede para os alunos irem resolvendo. E durante esse desenvolvimento, nós vamos discutindo as possíveis soluções para novamente tentar fortalecer o conhecimento científico. Passada essa etapa, começamos a etapa 3, que é a leitura de textos. Nós pegamos um texto que foi do Grupo de Reelaboração de Ensino de Física, do GREF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em cima dessa, que na verdade foi uma charge, os alunos iam pegar esse texto e fazer uma leitura da charge para tirar o conhecimento ainda da primeira lei de Newton, só que com uma linguagem mais científica. Então, nesse ponto, a partir da leitura do texto, já com o conhecimento das etapas anteriores, os alunos começaram a mostrar o conhecimento da primeira lei de Newton, só que dentro de um conceito científico, uma linguagem científica. Após a conclusão da etapa 3, nós partimos para a etapa 4, que é o laboratório aberto. O laboratório aberto, na física e também na minha opinião, é uma das etapas mais importantes, porque é nesse momento que o aluno vai pegar todo aquele conhecimento que ele adquiriu e pôr em prática. Só que a diferença do laboratório aberto é que eles não têm um roteiro. A gente dá uma situação e eles vão discutir através do kit experimental. E esse kit experimental que a gente deixa para os alunos, a gente não manda eles separar nada. Está lá em cima de uma mesa e eles vão retirando os equipamentos e montar o seu próprio experimento. A parte boa é essa, porque eles é que vão definir o próprio roteiro. O laboratório aberto possibilita o aluno explorar o conhecimento construído através dessa manipulação experimental. E, novamente, sem roteiro fixo. É um roteiro, como a própria etapa diz, é um laboratório aberto. Ou seja, é um roteiro aberto. Após os alunos elaborarem o próprio roteiro, por ele ser aberto, aí nós partimos para a próxima etapa, que é a etapa 5, e nessa etapa 5, a gente saiu um pouquinho do que está na literatura, porque a etapa 5 nós dividimos em 2 subetapas. Porque a etapa 5 basicamente é uma sistematização do conhecimento. Só que essa sistematização nós trabalhamos conforme diz o livro da Ana Maria de Carvalho, que é a parte de sistematização do conhecimento. Essa sistematização do conhecimento, ela funciona assim: os alunos em grupo vão discutir tudo o que foi realizado durante a aula para poder chegar lá na teoria que a gente está desejando, que no caso é a primeira lei de Newton. Eles discutiram entre si, chegaram a um denominador comum, postaram as suas ideias e, posteriormente, a gente fez a mesma sistematização, só que com a turma inteira. Então, cada grupo foi colocando as suas ideias, fazendo suas definições, para assim chegar no nosso conhecimento científico e usar termos científicos. Mesmo assim, nós fizemos a segunda etapa, dessa etapa 5, que é uma aula expositiva. Como nós trabalhamos com alunos do ensino médio, que em breve vão fazer provas de vestibulares, vão fazer o Enem, entre outros exames, a gente tem que fazer aquele trabalho
também conceitual, sem perder a qualidade da aula. Então nós partimos para uma aula expositiva. Essa aula expositiva ela é feita pelo professor. Só que essa aula expositiva, a gente abordou o assunto, só que sempre fazendo referência a tudo que foi feito durante as etapas anteriores, inclusive na etapa de sistematização. Então, essa aula expositiva foi para a gente fechar o assunto. E se por acaso algum aluno ainda tivesse dúvida de algum ponto que nós abordamos, nessa aula expositiva a gente poderia fechar essa construção do conhecimento e permitir que o aluno compreendesse toda a teoria abordada até então. O que nós queremos destacar é que o ensino de física por investigação aplicado em turmas do ensino médio é uma metodologia viável e que consegue gerar bons frutos.